Saudação em verde e branco. Hoje a apresentação é um pouquinho diferente, vocês já vão entender por quê. Um cumprimento a todos os que estão nos assistindo, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Jean, satisfação estar de novo aqui conversando com você. Juninho, depois, eu sei que aqui o foco é o passado, mas não tem como não falar desse fim de semana ligeiramente legal para a gente que é palmeirense. No sábado, despachando o São Bernardo, o bicho-papão do Campeonato Paulista, que vai perder. O Palmeiras pegou o mais difícil, os outros pegaram tudo fácil. E no fim, o Palmeiras vai ficar fora. No fim, o Palmeiras passou. No domingo, o Ituano despachou a Ponte de Itaquera nos pênaltis. E na segunda-feira, tivemos um show no Allianz, né? E um show de um convidado que foi o time do Água Santa. Até tomar um golinho aqui em homenagem, que despachou o Botafogo da Vila Sônia, né? Pra, né, fora do campeonato. Então, não tem como não falar desse fim de semana que foi super legal antes da gente entrar nos assuntos da noite. Então, mais uma vez, meu cumprimento a vocês. Jean, Juninho, suas considerações iniciais, depois a gente vai apresentar um convidado de garbo e elegância. Vamos lá, com vocês. Bom, você sabe que antes de começar aqui a live, eu estava pensando no que aconteceu no fim de semana, né? Porque eu falei, se ele não falar sobre isso, na minha fala, eu vou ter que falar, cara, porque negócio apoteótico, né? Que coisa fantástica, né? Se a gente compara o que a gente vivia há 10 anos atrás, 20 anos atrás, hoje é um reverse daquilo, né? Porque é um negócio para lavar a alma, assim, porque o que a gente sofria vendo Corinthians fazer decisão com São Paulo, enquanto o Gambá jogava Libertadores, a gente jogando contra o São Raimundo na Série B ali, agora você vê os caras tomando paulada do Ituano, que estava há uma semana atrás brigando para não cair no Paulista, né? Porque tem esse detalhe, né? Não é uma sensação. Tudo bem que a gente vai enfrentar eles, né? Mas, cara, é um negócio fantástico, né? Um negócio fora do normal. E, cara, vamos hoje aí relembrar um pouco da história aí também. Eu vou passar a bola aí pro nosso amigo Juninho, que tá extasiado aí também. Manda bala aí, Juninho. Solta. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. E é o seguinte, eu por mim, depois de ontem, o Campeonato Paulista acabava no apito final de ontem. Por quê? Porque no Campeonato Paulista o Palmeiras virou bater em bêbado. Se o Palmeiras bater, bateu em bêbado. Ou seja, se ganhar, ganhou porque fez obrigação. Se perder, é crise. Então podia até acabar já amanhã, não vale nada. Nada, mais nada, mais nada, vale um pacote de negresco e, sei lá, vale nada para o Campeonato Paulista. E é isso. A verdade é essa, tá? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos seguindo, porque o nosso convidado, que é o primeiro da lista, com muito orgulho, o cara, se ele falar o que ele sabe, ele derruba metade do Allianz Parque para lá. A metade para cá, não. A metade para lá, ele derruba. Então, bora. Obrigado pelas considerações iniciais aqui. Deixa eu ajeitar. Eu deveria estar, na verdade, de terno e gravata para anunciar o convidado de hoje, porque
Ele é nada mais, nada menos do que Mister Flávio Canuto, do Mundo Verde, um dos pioneiros da mídia palestrina, das Diga-se de pessoas. passagem, o fraldinha da turma do amendoim. Sim, Sênior. uma das pessoas mais legais que eu conheço da internet e toda essa mídia palestrina. O dono de tu. O dono de tudo, seja muito bem-vindo, Flávio Canuto. Obrigado por aceitar o convite. Nós sabemos que não é fácil aí abrir mão de seja do tempo que for para passar com a família, mas é muito bom a gente resenhar do Palmeiras. Então, Ô, velho. mais uma vez, muito bem-vindo. O microfone é seu e, por favor, aquela saudação clássica do Mundo Verde que só você sabe fazer. Ah, e horário e temperatura em Itu, por favor. Horário e temperatura. Pô, tinha esquecido dessa. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte e telespectador aí, acompanhando a gente, qualquer parte do planeta. 8h33, a temperatura, cara, 20 alguma coisa. Não tô com a temperatura aqui. Você me pegou de surpresa, o Pizza. Puta, tá. Assim, Você me pegou bem de surpresa na temperatura, 21 graus, tudo em ordem. Eu que agradeço aí o convite de vocês, é uma honra, cara, tá participando, projeto muito legal. Acho, puta, é uma coisa que tá faltando mesmo na internet. Gente, hoje tem muita coisa falando de Palmeiras, só que faltava isso, relembrar a história, relembrar os momentos importantes do passado, o que fez o clube chegar até aqui e ser o maior clube do Brasil, e a torcida, né, cara, e celebrar a torcida, porque, como eu costumo dizer, se não fosse a torcida, o Palmeiras era o Nacional, era o Pinheiros, era qualquer outro clube. O que faz diferença é a relação que a gente tem com a torcida e essa relação que o clube tem com a torcida, né? E relembrar isso é o mais importante, cara. E não olhar só o presente como se aquilo lá tivesse nascido do nada. Muito pelo contrário. é isso aí, Fábio, é isso mesmo. Então, por gentileza, Fábio, conte um pouquinho mais para a gente aí Pois é. de como veio o projeto do Mundo Verde, daquela mídia palestrina, do Mundo Cara, Palmeiras. Porque se a gente tem um time bom Conte os hoje, primórdios, meu muita filho. coisa passou pelo trabalho deles aqui nos bastidores, viu? Por favor, é, brinque com essas histórias. cara, puta, a ideia do mundo, na verdade, era um programa de rádio com o Raul Bianchi e o Fabian. Eles tinham gravado um piloto ou dois pilotos e eles queriam colocar aquilo na internet, né? E isso era 2005, 2004, cara, era bem lá atrás, né? Eu E tinha aí, cabelo, eu tinha cabelo. Eu tinha cabelo. pois é, eu tinha, nem casado eu era. E, a- e aí, cara, naquele tempo a gente, pô, e aí, como que a gente vai fazer? Aí, pô, primeiro, aí a gente também fez alguns pilotos e tinha dificuldade técnica, né? Como que você vai jogar isso na internet? Qual o formato? Eu acho que na época gravava transcodificava aquilo em Flash, aí depois foi para MP3 mesmo, né? Que aí você fazia o download, enfim, só que aí o arquivo era muito grande, né? Então você tinha que dividir o arquivo. Enfim, era tudo muito difícil. A gente gravava no estúdio, gravava num CD ou depois no pendrive. Pendrive era lento pra caramba. Meu, era muito, muito difícil, né? E só que aí a gente começou a colocar aquilo no ar. O Raul já participava muito do blog do PTD, que tá forte aí até hoje, né? Palmeiras todo dia. E aí a gente começou a colocar aquilo, divulgar também, né? Ali no fórum, nos outros sites palmeirenses. E aquilo começou a tomar corpo, cara. As pessoas começaram a gostar, começaram a indicar. Aí a gente começou a conhecer também gente dentro do clube. A gente começou a chamar gente que era conselheiro ou que era amigo de alguém e tal. E daqui a pouco a gente tava lá dentro do clube, cara. Era um negócio maluco. E aí tinha também outros sites, na época, o Parmeirista, que é o Conrado Cacassi, que hoje faz o Verdazo, tinha o PTD que eu já citei, tinha o Palmeiras Online também. Depois surgiu um site bem legal, que era o 3VV, que era a Terceira Via Verdão,
do Vicente Crício, que Gente, falava muito, ele trazia muita notícia da política do clube, dos bastidores, de tudo. Hoje parece maluco isso, né? Porque, cara, o clube ele é tão pacificado politicamente, ou seja, você não tem surpresas, né? Mas naquela época você tinha o Mustafa mandando no clube, você tinha campanha contra torcedor, era tudo para o clube social e o Palmeiras, o estádio estava muito mal, né? Era a gente Era lutando basicamente o contra. Muda Palmeiras, né? Basicamente o Muda Exatamente, Palmeiras. o Muda Palmeiras, isso, que depois acabou se dividindo, mas aquilo Isso. ali, essas mídias palestrinas daquela época, elas deram voz para esses grupos Sim, políticos, para sim. viabilizar as mudanças que ocorreram no clube depois, cara, e aí foi terminar em Paulo Nobre, foi terminar, não, primeiro Della Mônica, a eleição do Beluso, né, Você sabe o que que eu também lembro? Eu lembro foi que uma coisa vocês fizeram, importante, eu lembro que vocês fizeram pois não, a cobertura de eleição do Palmeiras. Acho que não sei se foi a eleição do Paulo puta, Nobre, acho assim, que foi antes. O Tirone. A eleição do Tirone. Vocês já fizeram a não, cobertura da eleição do a do Tirone. Tirone, sim. A eleição do Beluso, eu estava lá no clube, Sim. a gente estava no clube, inclusive, o Raul não lembro se foi, eu fui, eu estava lá no clube. Ou seja, muitos momentos, cara, assim, importantes, né, que o Palmeiras estava saindo da lama, né, gente? O Palmeiras não tinha A mídia dinheiro. palestrina surgiu cobrindo muito a política do Palmeiras para mudar o Palmeiras, é isso mesmo. Exatamente, e ninguém cobria. E outra coisa que também as pessoas não percebem, não lembram, muita gente mais nova, acho que é importante trazer isso aqui, é que antes você tinha um programa de 2 horas, uma hora era falando de São Paulo e Palmeiras, de São Paulo e Corinthians, outra hora, meia hora falando do Santos, quando o Santos tinha um time legal, e sobrava 15, 10 minutos para falar do Palmeiras e dos outros times, entendeu? O Para Palmeiras era falar mal também, escanteado né? Para falar para mal. falar mal, para ridicularizar, para tirar sarro, ou seja, o Palmeiras ele não tinha importância para a mídia. Hoje é diferente, é completamente diferente, né? Você liga a TV ou estão falando do Palmeiras ou do Flamengo e talvez vão falar mal do Corinthians, ou falar alguma coisa de São Paulo, passar pano, e tal. Mas naquela época era totalmente diferente. Então, cara, você tinha uma procura muito grande, né, pelo conteúdo e tal, e tinha dentro do clube você tinha uma receptividade muito grande. Então, você chamava as pessoas, cara, você conseguia, pô, legal, vamos falar, pô, vocês estão dando uma força com isso, com aquilo, tal. Então, era muito legal, cara, muito legal aquele começo, era muito difícil, né? Não é que tudo ia tudo fácil, tudo bem, não, era tudo muito difícil, mas era legal ver que o clube devagarzinho, né? Começando pelo Della Mônica, depois o Beluso, que viabilizou para a construção do Allianz Parque, o Paulo Nobre, né? Que depois também deu um salto ainda maior. Ou seja, tudo isso foi construído naquela época, né? Eu lembro até eu lembro uma vez um programa que a gente fazia no estúdio. Cara, quem que era o convidado? Eu não lembro agora. O Paulo Nobre, ele foi de bico no programa. Eu ficava olhando, meu, quem que é esse cara, meu? O que que esse cara tá fazendo aqui? Umas pulseirinhas, assim. Nossa, É. maluco, né, cara? Daqui a pouco o cara era. Aí depois a gente Deve foi ter tomar sido na época que cerveja. ele Daqui a pouco o mandou cara era trocar. presidente, né? Ele mandou Oi? ele mandou trocar o gramado em 2008, né? E ficou uma bosta o gramado que mandou trocar, que não deu certo. Isso, tinha trocado as cadeiras também Isso. do banco de reservas, Tentaram né? arrumar o gramado, não deu Isso, só que certo, ele pagou. Foi muito louco. Cara, era tudo muito difícil, né? E o próprio estádio, né, gente? Tem muita gente que fala com saudades, tal. Ah, mas eu gostava, tal. Cara, eu também gostava, eu também tenho saudades, vejo as fotos, tenho saudades, tô falando do velho palestra, só que o estádio estava em condições precárias, né? Não dava para manter aquele estádio por muito tempo. O Palmeiras ia ter que gastar muito. Você tinha amortecedor em arquibancada, você tinha infiltrações, os banheiros numa situação horrível. Ou seja, ia ter que mexer, ia ter que mudar muita coisa ali se não fosse construir um estádio novo. E a gente nunca ia ter a renda que tem hoje, a força, né, do Allianz Parque que a gente tem hoje, né? É. Ô, Flávio, eu vou te apertar, velho.
fazer uma pergunta para te Manda, apertar, hein? manda, é Seguinte, assim que é bom, pô. seguinte, duas entrevistas. A que você mais gostou de fazer no Mundo Verde, lá do Mundo Verde Raiz, e a que você menos gostou de fazer. O cara mais mala. Se é o cara mais mala, você não precisa nem falar quem é, mas, sei Ah, lá, dá umas Mas o que características aí. o que era? Jogador, torcedor, e só dá um. cara, eu lembro. Então, as duas que eu mais gostei, cara. Puta, só duas? Não, pode falar o quanto você Ah, quiser. Pode puta, falar. cara, que assim, que me deu que eu fiquei muito nervoso foi quando eu entrevistei os meus ídolos, né, cara? Quando Por exemplo, a do a Valdívia primeira ficou vez do que eu. caralho, só que eu não sei se vocês gostaram de fazer. A do Valdívia ficou do Ah, caralho. eu gostei. Foi legal, foi legal. Foi meu tio, que é argentino, que perguntava, o espanhol, o português dele não era legal ainda, como hoje, né? Ele fala português. Ah, cara, a entrevista com o Evair, né? Que fui pegar ele na casa dele. Puta loucura, cara. E, E aí nossa, vocês quase choraram, né, no estúdio. de- Eu lembro disso pois aí. é, cara, pois é, era um negócio maluco, né, cara? E aí você vem conversando com o cara, aquele puta trânsito, você fala, meu, que delícia, né? E o cara do lado, você trocando ideia. Enfim, Evair que queria pagar espetinho para vocês até, né? isso, exato, depois do programa. Uma entrevista que também que foi muito difícil, que o Mauro Betting ajudou bastante, que foi com o Zé Silvério, né? Que era meu ídolo, assim, de moleque, que também hoje parece maluco, mas a gente ouvia jogo no rádio, Não, é porque você lógico. tinha jogo na televisão uma hora ou outra, e você tinha que ouvir o jogo no rádio, você queria acompanhar, era no rádio, e quando passava na televisão, você via na televisão. Pay-per-view não tinha, gente. Para quem tem menos de 30 Eu anos, tinha, pay-per-view não existia. Não, Oi? eu tinha um a- motorrádio de 8 faixas. dá para citar uma série Então. de jogos importantes aí que foi no rádio, que eu fiquei Sim, comprando sim, no rádio, dos né? anos 80, né? É, Vocês estão 90. falando aí, É, vocês estão falando aí de São Paulo, interior de São Paulo. Eu sou daqui de Londrina, aqui, velho. Aqui eu, É, pra ver ondas o era médias. Palmeiras duro, velho. antigamente, vixe, meu Deus. Era muito difícil para ouvir, né? Muito difícil. Exatamente. Não, e aí, pegando ainda antes, gente, abrindo um parênteses aí, é, cara, quando eu era criança mesmo, eu jogava bola na escola tal, mas, cara, eu via jogo na televisão, eu achava aquilo. Eu achava normal, sabe? Eu não tinha aquela. Eu não tinha aquela. Eu não sentia a emoção do futebol. Agora, cara, quando eu comecei a ouvir jogo no rádio, que aí eu vi a Não. torcida, a narração, aquela coisa grandiosa. Falei, meu, porra, aí tem um negócio aí que Você vê, tipo, o realmente Osmar é Santos, diferente, né? o Osmar Santos, por exemplo, ele não parava de falar, né, velho? Era um negócio assim absurdo, era uma Isso. metralhadora, né? E, e você tinha muita coisa da torcida, né? E, Nos jogos de rádio, pelo rádio. As transmissões de e TV, você não sentia a torcida, parecia, era tudo meio oco ali, né? Você É, ouvia só a voz do narrador, enfim. Mas aí voltando, aí da entrevista falei do Evaíra, José Silvério, do Zé Silvério, cara, que foi muito difícil, ele não dava entrevista, ele estava numa fase difícil, que era a esposa dele, era doente e tal, depois a gente conversou bastante, e, puta, e também o Humberto Gessinger, né, cara, quando eu entrevistei ele, é um negócio, puta, tem que ser, né? maluco, cara, Tem que ser. maluco, cara, eu falei, será que eu vou conseguir isso, né? E consegui, cara. Puta, foi legal pra caramba. Também depois Jean, falei com ele Esse algumas aí, esse outras aí, vezes. Oi? esse aí é o Rony da música brasileira. Que ele é o pior, melhor Jean, É isso aí. é músico exótico, né? brasileiro. É exótico. Jean, É exótico. Mas, cara, pra quem gosta, né, cara, puta, aí de repente o cara é gremista, tá fazendo negócio do Palmeiras, né? E depois muita gente ouviu aquele programa, cara. Aquele programa chegou para muita gente no Brasil, gente que não Ah, conhecia o mundo, gente que não torcia para o Palmeiras, ouviu. É um negócio muito louco, muito louco. E, puta, quem mais? Ah, cara, teve uma vez que a gente conversei com o Edmundo, acho que isso aí tá até no YouTube, lá na academia de futebol, que é um pô, jogador que tinha. Se você procurar aí Mundo Verde, Edmundo, você vai ver lá fazendo umas perguntas para ele e tal. Também fiquei muito nervoso e marcou bastante.
Ah, cara, essas entrevistas foram, que eu me lembro, assim, foram as mais, que mais me marcaram, assim. E Agora, de mala, teve algum mala? cara, mala, puta, foi um ex-diretor do Palmeiras, cara. Ah, Um ex-diretor. Um ex-diretor. eu imagino. Assim, fora do ar eu até tinha um relacionamento legal tal, mas na entrevista ele foi muito mal, cara. Muito mal. Não vou, obviamente não vou falar o nome e tal, mas foi muito mal, cara. Nossa, pra mim, assim, foi uma decepção, porque eu esperava muito mais, sabe? Da entrevista e foi uma tragédia, cara. Foi horrível mesmo. Mas eu prefiro lembrar as boas, gente. As É boas. lógico, teve 90%, 95% de boa e teve um mala. Sempre tem. Teve uma ou outra, que não foi legal, tal, mas que se me pegou de supetão, eu lembro dessas 3 positivas e uma que eu não curti muito. Viu, Jean? Só você se situando aí, o Jean, essa entrevista com o Humberto Gessinger, eu não sei se você acompanhou, mas foi em 2012, nas vésperas da semifinal e Boa. final da Copa do Brasil. Então todo mundo falava, traz o E, Gessinger, que ele é pé quente. E a gente não sei como eles ganhou aquele Isso. título, né? na Mas Puta, eu é verdade, verdade, cara. naquele jogo, nem o Filipão acreditou que nós ia ganhar, né, velho? Não, Fala cara, sério. aquilo lá, meu, aquilo lá é típico, assim, você não precisa nem ter a final ali. Não, vamos falar a verdade, assim, ali, quando o primeiro jogo, cara, Isso, em a Porto gente Alegre. sabia que meu, não ia ter como dar errado depois de acontecer aquilo lá, né, velho? Então, no primeiro jogo, eu falei, bom, se perder de 3-0 ainda dá tempo de, sei lá, de perder de pouco, tal. Não, era levar para pênalti, o negócio do gol fora. A gente tinha pensava gol fora, nisso, verdade. assim, Verdade. entendeu? E eu Não, lembro é porque que assim, vamos lembrar a real. O time do Palmeiras era horrível de ruim. muito Gente ruim, do céu. Sim, muito sim, ruim, muito ruim. sim. Não, Meu e Deus eu do céu. lembro que Inacreditável aquele título. tinha chance de ser com o São Paulo a Inacreditável. final, né? E foi o Coritiba. Tinha. O Cara, então, Coritiba que assim, virou. são detalhes, assim, pô, tipo, o Palmeiras faz 2-0 no Grêmio. Aí dá o Coritiba na final. Cara, você sabe que tipo, não tem como dar errado, assim. Com todo respeito, né? Mas é uma coisa, é o que eu falei uma vez pro Juninho Não, e aí é o seguinte, tinha o Valdívia e o Barcos. Aí no dia do jogo, o Barcos pega apendicite. Aí você fala, é. pô, cagou, Não, acabou. o Henrique zagueiro com febre, ele jogou com 40, ele tava com uma febre lá, mas ele O jogou. time era, Mas ele, o mas time ele era, o quase não time era jogou. Valdívia, o time era Valdívia, Barcos e 9 japonês. E o Marcos Assunção. Não, Marcos Assunção, Marcos Marcos Assunção. Assunção. O Marcos Não, Assunção não, era importante, pô. o Marcos Assunção para cobrar falta, né? Porque ele nem andar no campo ele Lógico. não conseguiu. Não, é lógico. Isso que o Valdívia foi expulso no primeiro jogo também, né? Então, o segundo jogo ele não Exatamente. tinha nem o Marcos, nem Valdívia, né? Aí Foi só o faltando Marcos 40 minutos Assunção. para começar o jogo da final, sai a notícia, o Barcos tá com apendicite. Porra, aí acabou. Na manhã da Na final. manhã do jogo, Marcos ficou fora com apendicite. Oh, O mas é pior isso disso aí. aí tudo foi depois, né? Aí o Humberto falou, né? Agora vocês vão disputar o campeonato o brasileiro com sangue doce, né? Cara, só Porque falar já uma, tá na Libertadores. cara, só um detalhe, Não precisa nem falar como terminou, né? um negócio que aconteceu nessa época que, meu, era Sério. muito foda. Essa época era muito Incrível, difícil. né, cara? Incrível. Eu lembro que o Palmeiras ele tá procurando Sério, reserva nós pro estamos falando de Barcos. 2012, gente. São 11 anos para hoje. Vocês 11 já anos atrás, imaginaram? exato. Vocês já Não, imaginaram a gente chegar numa época dessa aqui e a gente ter ganhado tudo que a gente ganhou, velho? Pensa Não, bem. não, cara, não não, dava para imaginar. Não dava para imaginar. não. Não, cara, meu sonho era Possível. voltar para a Libertadores e bem na época. Não imagina ganhar duas, assim, do jeito que Eu foi. lembro que a gente assistia Difícil, o né? Mundo Verde. Eu lembro que a gente assistia o Mundo Verde e o Flávio falava uma frase que toda vez você falava da classificação do campeonato, né? Então, o Palmeiras ficava em péssimo primeiro, péssimo segundo, em péssimo terceiro. E aí, cara, eu fico lembrando disso aí e fico lembrando, falei, caramba, olha o Palmeiras, velho. E nós reclamando, né? Fala sério, mano. Ah, sim. E é engraçado, né? Que hoje as pessoas reclamam mais do que naquela época, né?
Não, mas muito reclamar mais. vai ser sempre, né? Assim, esse é do A gente palmeirense. torcia muito para ficar Mas em está décimo, ficar em nono. desproporcional. Isso, isso. É É que meio Se agora rebelde tivesse sem um ano em causa. oitavo, era um puta campeonato que a gente tinha feito. é que eu acho que também Verdade. agora tem a rede social é mais forte também do que aquela época, né? Sim, Viraliza sim. Sim, mais, sim. tal. Então acho que o Principalmente que é teor das negativo. coisas é maior também, né? A Eu tô coisa, levantando essa tarefa É. para a gente pensar o seguinte: a gente chega no começo desse ano, no começo do ano agora, a gente chega no começo do ano agora e fala assim, poxa, o Palmeiras esse ano ganha os 2 campeonatos, hein? Acho que dá para buscar, hein? E nós chegava, tipo assim, cara, esse ano será que nós vamos cair? Puta, velho. Precisava contratar uns 5 caras para não cair, velho. Para não cair, né? não, A gente queria ficava ganhar o pensando, pô, a gente precisava Paulista já contratar uns seria 4, tudo. 5 caras para não cair. É Não, queria isso, ganhar velho. o Paulista já estava feliz demais, né? Naquela Não, época. Era claro. outra realidade, né, gente? O Palmeiras, ele era um time, nessa época, ele era um time de meio de tabela e sempre com problemas políticos, sempre com falta de grana. Sim. E o torcedor, a gente não tinha muita esperança de título, de alguma coisa. A esperança era se manter. E aí acontecer alguma coisa dentro do clube para a gente dar um salto além. Essa é a verdade, não tem outra Ó, coisa, 2012, né? vou dar um exemplo. O Palmeiras tentou contratar na época o Hernani Brocador para ser reserva do Barcos e não conseguiu contratar o cara. O cara Isso, ele não quis ir quis vir, pro o Flamengo, né? Mojimirim não chegou no valor. Era É, assim, era um Isso. negócio desse nível, assim. é isso mesmo. Não, Exatamente. o Era Carlinhos isso. Bala disse não. O Carlinhos Bala disse não pro Palmeiras. Carlinhos, Falou que Ah, ele tinha projetos maiores do que o Palmeiras. Você tá louco. Putz, é verdade, é verdade. É verdade. mas é isso Carlinhos aí. Bala, Era gente. pesado essa época aí. Bom, agora nós vamos chegando aqui aquele nosso momento de espremer mais um pouquinho o convidado. Já que é o primeiro, vamos abusar um pouco. Nos últimos programas lá, estávamos, como vocês diziam lá no mundo, unplugged, né? Sem convidados. Sem A gente convidada. fez, a gente fez as É. nossas listas aqui e todo mundo aqui vai passar por esse batismo também. Você lembra, assim, eu acredito que você seja palmeirense desde sempre, né? Sim. É, o primeiro jogo ou a primeira escalação que vem à sua cabeça, o primeiro time que você falou, puxa vida, esse é meu time mesmo. Vamos ver, você Cara, lembra? o que me marcou muito, que eu tenho em mente, é o primeiro jogo que eu fui no estádio, é o primeiro jogo que eu fui no Parque Antártica, foi um Palmeiras e Guarani, 1-1, e a galera xingando o Márcio Papa, briga de Porra, Márcio briga Papa. de Que ano foi isso? Que ano foi isso? torcida. porra, aí Oi? foi foda, velho. Cara, eu não Que ano lembro o foi ano, essa? hein? Eu era bem novo, cara, bem novo. Isso me lembra, isso me marcou bastante. Eu lembro o primeiro jogo que eu fui em Sorocaba, que eu morava, aí eu morava em Tatuí, e eu fui num jogo em Sorocaba que teve briga de torcida também. Foi no São Bento, 1-1, num estádio antigo que tinha lá em Sorocaba, não esse que o São Bento joga agora, que Sim. me marcou bastante. E a escalação que a primeira que eu guardei, e eu sou ruim de guardar, foi de 93, né, gente? Foi o campeão, né? Quando saiu da fila, né? Era vamos ver, Sérgio, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos. Aí no meio era Mazinho, Zinho, tinha mais um, né? Sampaio. Daniel? O Sampaio, pô, pelo amor de Deus, é isso aí, valeu. Sampaio, e na frente Edmundo Evair, né? Ô, Tinha Cara, Edilson. e o Flávio, Edilson, tá vendo? Eu sou ruim para guardar. Flávio, quer ver se você se sentiu, como eu diria assim, um pouquinho mais, vamos dizer assim, com... Aqui eu brinco que a É. gente sente um pouquinho de cheiro de mofo e naftalina. Eu acho que esse 1-1 foi no dia 1º de outubro de 1983, no Parque Antártica, que Putz, você foi cara, Palmeiras. será? Acho que sim, hein, velho?
Palmeiras e Guarani. Olha a nossa escalação. João Marcos, Nenê, Nossa. Luiz Pereira, Wagner Bacharel e Denis. Olha, já em Rapaz. 83, hein? Isso, Denise. Rocha, falecido. Aragonês, que veio uma promessa Isso. e o Jorginho. Sim. Barbosa, depois Enéas, também já falecido. Baltazar, o artilheiro de Deus, e o Carlos Henrique. O técnico era o Rubens Minelli. Nossa. Olha Era o só. Minelli. É isso mesmo. Fora Minelli, fora o Tacílio. Nossa, eu lembro muito dessas coisas. E é engraçado também, né? Apesar desses caras, os caras de 93 e tal, o ídolo mesmo que eu tinha antes de moleque era o Edu Manga, da campanha de 89, né? Vocês devem lembrar. Jogava muita boa. Muita boa. Muito puta jogador, né? E aquela 3-0 Bragantines, aquilo lá foi um baque, cara. Chorei pra caramba. Quando você é moleque, assim, Você aquela que coisa. mordeu o cachorro? Você sabe? Não fui no jogo. Eu tava em casa, mas eu tava em Tatuí, mas, cara, nossa, é muita choradeira, muita Quebrou uns zoeira na 5 carros aqui escola. em Bragança aí. Oi? Os caras na saída quebraram todos os carros que estavam na rua. Isso! Ah, tá, você tá em Bragança. Então, o Bragantines, né? Eu lembro. E aí o jogador que eu gostava era o Edu e o Toninho, né? O Toninho Cílio, cara. Toninho Meu Cílio conterrâneo aqui de Amaré. o Toninho Javaré, grande Toninho, cara, que depois foi ser diretor de futebol, também foi no mundo, Pô, né? sabe quem mora aqui? Sabe quem mora aqui em Londrina? O Márcio, velho. Márcio Alcântara. Márcio Alcântara, Ah, tá. grosso. O bola de praia, cabeçudo. Grosso de Então, tudo. aí, Ele fala do Palmeiras toda vez. Sensacional, e o Edu Manga, gente, eu encontrei ele uma vez no Bradesco, não é zoeira, no Bradesco aqui em Itu. Tá louco. Bem gordo, mas bem gordo mesmo, cara, bem gordo. E aí eu precisava lá assinar um negócio, puta, É o prestágio coisa de banco. da treta Cara com o João sempre. Vitor. Ah, eu não A treta com o lembro. João Vitor, a treta com o João Vitor foi no Bradesco. Lembra que o João Vitor levou? Ah, tá. Não. Jogador, Isso mas foi aí no foi Bradesco agora. aqui em Itu. O Aí Edu o Manga cara é sentou do ídolo. meu lado. E aí eu ficava olhando, meu, será que é ele, meu? Será que é ele? E ele bem gordo mesmo, né? Deve ser a Cabelo avó raspado dele, e né? tal. Deve ser a avó Não, dele. era ele mesmo. Aí eu criei coragem, perguntei, a gente ficou conversando. Ele tinha escola de futebol aqui em Osasco. Aí ele morava um pouco aqui, um pouco em Osasco. Mas enfim, foram os jogadores que mais marcaram, cara, assim, quando eu era moleque mesmo, né? Eram esses dois aí. O Toninho, como o Fábio sempre fala, que é explicador de derrota, né? Que sempre todo mundo corria. Todo mundo corria pro vestiário e ele encarava, né? Não, de 7 sobre a dupla Toninho, Cecílio e Celso Sampaio. Nossa. Então, explicador de Pelo derrota, né, amor, cara? rapaz do céu. Eu Ô, tive dó Flávio, do Celso Sampaio, cara. e assim, você consegue falar um time com os 11 melhores que você viu jogar? E mais um técnico? Puta, Aí qualquer época. vamos ver. Puta, não sou bom nisso aí não, né? Mas vamos lá. O Gordão Catani, não. Cara, de goleiro, eu acho que foi o Marcos, assim, que eu vi por mais tempo. Eu sei que tem agora o Praça, o Everton, mas para mim foi o Marcos. Cara, de lateral direito, que eu gostava do Cafu. Eu sei que ele não passou tanto tempo no clube, mas eu acho que foi legal. O Arce também. Zagueiro, cara, o Gomes agora, história, né? Acho que vai entrar para a história. E mais o Antônio Carlos, eu achava ele um puta zagueiro também. Lateral esquerdo, com certeza o Roberto Carlos, com certeza. Aí no meio-campo, o Sampaio, o Mazinho. Cara, eu falar o Sampaio e o Mazinho, eu tô. Pode, mas eu achava os dois, Não puta tem, não jogadores tem outro, não clássicos. tem outro, não tem outro. Mas ele jogou demais. Não tem Eu outro. acho que o Mazinho era até underrated, né? Assim, as pessoas deveriam falar mais dele, lembrar mais dele, O povo fala pouco. Ele não jogou né? tão pouco no Palmeiras, não. Chegou em 92. Não, jogador de seleção, né?
Jogou jogador de 92, seleção. 93, 94 no Palmeiras, 3 anos. E as pessoas pouco lembram dele. E aí no meio é difícil, né, cara? Porra, o Edmundo, para mim, é o mais importante. O Evair também. E aí talvez o Dudu, gente. Talvez o Dudu. Acho que o Dudu, Falta todos mais esses um, hein? anos. Tá Com a faltando camisa 10 10. desse time, Tem Tá 10 faltando camisa jogadores. 10. Eu tô pegando ali nas pontas, ficou faltando um meia. O Alex, então. pô, um técnico, Alex. então, Cara, treinador. Cara, é, que, que, que fez história. Foram os três, né, gente? Aí não tem muito o que discutir, né? É o Filipão, o Luxemburgo e o Abel, cara. São os três aí. Sai do É. muro, Canuto. Qual? Escolhe um, Ah, rapaz. não, você tem que escolher um. É. escolhe um aí. De importância, cara, de importância não só pro Palmeiras, como pro futebol brasileiro, o Abel. O Abel. É que a história tá acontecendo, a gente não tá prestando atenção. Sim, sim. É, Só a que se gente não você tem olhar. isso. Oi? No último Não, é isso programa nós mesmo. comentamos que daqui a Continua. alguns anos nós vamos ter a noção exata do que está acontecendo hoje. Exato. E até o outro lá também, que estava no Flamengo, ele teve a importância dele, de elevar o coisa, como o Jorge Jesus. Cara, você pega hoje o futebol brasileiro, gente, e compara, assistem aí, quem tem aí lá, Sul-Americana, a própria Libertadores, na primeira fase, cara, é tudo pega, pega, pega. Você não tem time bem armado, você não tem nada pensado, você não tem ênfase com a parte física, tática, é o mesmo que você tem no Brasil hoje. Por quê? Por causa desses treinadores portugueses que vieram para cá. Primeiro, Jorge Jesus, menos, claro, passou pouco tempo, mas deu o start, e depois o Abel, que, porra, com livro, com várias entrevistas, o próprio trabalho dele, que fala por si só. Cara, esse cara, o futebol brasileiro, ele dá para dividir antes do Abel e depois. Só que agora ninguém tá vendo isso, né? Mas daqui um pouco você vai ver. Já vai ser lembrado. Anda. A gente estava falando da mídia palestrina antiga, da raiz, não sei o quê, tá? Eu quero que você disserte sobre a diferença da mídia palestrina raiz lá do começo, o que virou, o que você acha que ficou bom, o que você acha que ficou ruim, o que você acha que podia mudar, o que você acha que desvirtuou. Não Cara, precisa colocar nome de ninguém, mas tipo, não, numa boa. Primeiro, eu acho que aquilo que a gente falou lá atrás, que aquilo ali que você tinha uma razão de existir naquele momento, que o Palmeiras não tinha espaço nas mídias tradicionais, que você tinha a necessidade de dar voz aos grupos políticos do clube para o Palmeiras se livrar do Mustafa, que agora parece que não existe, nunca existiu, né, para os mais jovens, mas então parece que não não, existe. nunca existiu. O Allianz Parque nasceu lá, brotou, né? Que nem jogou uma semente lá, nasceu. Enfim, você tinha uma necessidade disso, de ter. Você não tinha uma busca desenfreada pela audiência. Eu acho que isso é o que pega mais, cara, hoje em dia. Porque como você tem muitos canais, aí você vai atrás da chamada que atrai mais. Eu mesmo já fiz muitas vezes isso, de você jogar uma. Pô, eu vou colocar essa chamada ou outra, que vai atrair mais cliques, mais views, vai trazer. Acontece, Eu naquela até época lá entendo, atrás, você nem pensava nisso, Juninho. até entendo isso, mas pô, não tá esquecendo um pouco do Palmeiras, né? Em que sentido? De... No sentido de, pô, porque muita coisa que é falada hoje em dia, isso é uma opinião minha, muita coisa que é falada hoje em dia atrapalha o Palmeiras. Ah, sim. É, Atrapalha o ambiente, atrapalha até em contratação, as coisas assim, que, pô. certo. Aí vamos entrar num negócio importante. Aí é, você tem uma outra coisa que é o acesso à informação, né? É, aí voltando lá atrás que a gente estava falando, que a gente tinha amizade com o conselheiro, tinha contato com o diretor, presidente, gerente de futebol, o Toninho, né, que a gente citou. Cara, você tinha acesso direto a um monte de gente, você ficava sabendo de um monte de coisa
que se você soltasse, como você falou lá no começo do programa, se você soltar no ar, você destrói o clube, né? Porque aquilo ali, não que você tenha um alcance gigante, mas aí a grande mídia vai pegar, aquilo ali tá né, no programa do Neto, tá em todo lugar. Claro. Então a gente tinha essa preocupação, né? Pô, isso aqui, não vamos falar disso, vamos segura isso, tal. Mas aí não só a coisa da necessidade, da visão de ajudar o clube, como também você não tinha toda essa competição. Quantos sites que você tinha, né? Quantos podcasts que tinha de Palmeiras na época? Era diferente. E você tinha muita informação, gente. Você tinha acesso ao treino, você tinha acesso ao WhatsApp. Pô, trocava WhatsApp com um jogador, com vários, com um diretor. Hoje em dia, quem que tem isso? Numa boa, não tô Hoje a falando. fonte é amigo do conselheiro que não sabe nada. É, exato. Antes você ia dentro esses dias o boneco lá no Twitter pôs o vídeo do Fábio batendo pênalti no Raul lá na academia. Hoje nem entra na Você academia. não entra, exatamente, Giancarlo. Você não entra no clube. Ou seja, então fica muito disque-disque, né? E isso não é só com mídia palestina, vai para todas as mídias, né? A minha crítica, cara, vai muito também pro clube, cara, nesse sentido. Não que tem que abrir o clube de novo, não. Mas se você fechou o acesso da imprensa ao clube, o clube tem que gerar mais informações para o torcedor, né? Hoje, por exemplo, o jogador Seja machuca. Palmeiras, por exemplo, né? Exato, não ficar fazendo só gracinha, oba-oba, né? Então, por exemplo, hoje um jogador machuca. Você sabe quando o jogador volta, o Pizza? Não, eles não dão qualquer Você sabe, informação. Giancarlo, quando que o cara vai voltar? Ninguém sabe, cara. Ninguém sabe o que está acontecendo. Por exemplo, o caso aí do Tabata, que estava sendo preparado, A né, Tuesta. não, o Tabata mesmo, que estava sendo preparado para entrar como entrou de fato nesse último sábado. Cara, ninguém sabia disso, Não, né? a Tuesta eu digo, a gente não sabe quando a previsão do cara voltar. Ah, Não sim, sabe nem sim, a tem razão. gravidade do que ele tem, assim, direito. Ninguém sabe, cara. A gente banca o salário de quem está lá dentro, banca o salário do ator. A gente tem direito de saber isso. Quando você tinha imprensa lá dentro, ou mídia palestina, ou sei lá quem for, o cara arrumava um jeito de ficar sabendo disso. Agora ninguém sabe mais. Essa, para mim, é crítica. Mas eu não estou falando que tem que voltar como era antes, mas o clube tem que informar melhor o torcedor. Talvez isso aconteça pela forma como antigamente, às vezes, algum veículo, né, também abusava de Sim, falar coisa que não era verdade, que não corresponde à realidade, né? sim, eu acho que aquilo lá não vai voltar mais. Eu Não, sempre não vejo volta aí. nunca mais, nunca Não mais. vai voltar mais. Eu vejo profissionais reclamando que não tem como fazer cobertura, e não tem mesmo, porque você não tem notícia, você vai escrever o que lá? Você vai fazer reportagem do quê? Ou seja, não tem mais o que fazer, e, e aí fica a responsabilidade fica para o clube, né? Então o clube tem que informar melhor. Essa é a minha crítica. Agora, voltar do que era, esquece, gente. Você não vai voltar. Então, por Agora, isso, aí voltando à sua pergunta, Juninho, por isso que hoje é mais difícil fazer mídia palestina e você ter um conteúdo relevante, sem puxar para coisa de contratação, né? Só e você pegar uma gama maior de assuntos, porque você nem tem acesso a esses assuntos. e aí vira contratação e política. Agora, vou fazer um contraponto aqui. Quando a Leila entrou, ela tentou fazer aquele grupo lá Ah, da verdade. mídia palestina, não sei o quê, que é a jornalista que foi contratada. Depois ela soltou o negócio do Pedro lá, que não era para ter soltado. Deu o maior, né, BO que Sim, deu. Mas é o seguinte, eu também fiquei sabendo que dentro desse grupo aí tinha gente que entrou lá para pedir camisa, pedir isso. autógrafo, pedir não sei o Mas é quê, não sei o muita quê. gente. Aí, bicho, acabou. Aí não, desvirtua, acabou. Mas Não aí tem foi um condição. erro, Juninho, um erro, porque aí você tem que selecionar os veículos mais importantes, as pessoas, e Sim, aí você brifar aquele pessoal do que você pode falar, do que não pode. Isso antigamente era feito através de e-mail, com cópia, era feito
através de papo mesmo, tal. Ô, gente, ó, o cara tá falando tal coisa. Meu, a verdade não é essa, é essa, é essa. E soltava aquilo, e aí depois aquela informação corria. Agora, se você tenta aglutinar, fazer reunião com 50 pessoas de uma vez, cara, não vai dar certo. Possível. Nenhum ramo de atividade. A política do Palmeiras melhorou, Canuto? Cara, eu vejo hoje o clube apaziguado, né? Assim, no sentido de você não tem uma guerra política lá dentro, mas também não tem oposição direito, né? É difícil falar se melhorou, se piorou. Cara, do que era do tempo do Mustafa, sim. Ah, Isso não, sem sim. dúvida. Aí sim, sem Isso dúvida. sem dúvida. Agora, assim, por enquanto, né? A gente tem o departamento de futebol funcionando. Clube de futebol só funciona com vitória, amigo. Se o time tá perdendo, dane-se se o estádio é novo, se a camisa é bonita, se tudo é lindo. Não, o time tem que ganhar. Se a bola não entra, aí é que começam os problemas. Então, Vini, como o time tá ganhando, é muito difícil, né, cara, você medir a temperatura da política do clube. A partir do momento que o Palmeiras cai aí de patamar, espero que não aconteça tão cedo, aí que a gente vai ver, né, a temperatura política do clube. O meu medo é quando o Abel sair. Ah, Esse sim, é o medo. Mas exato. beleza. Exato, porque assim, aí a minha opinião, né, sobre a atual gestão. Eu acho que a diretoria, a nova diretoria não é uma nova diretoria, é uma diretoria antiga, Só incompetente mudou a para presidente. Só mudou a presidente. só mudou a presidência e é incompetente para reforçar o elenco. A gente vive de um elenco de 2018, com um ou outro reforço que deu certo. Só faz a roda girar. Não E faz a o roça. destaque é Matos Boys, né? Destaque são Matos Boys, ainda do Mato. Que foram que é da outra gestão. Eu acho que precisaria, o Palmeiras precisaria de outra diretoria de futebol, né, de verdade, porque essa aí, do jeito que tá, eu acho muito difícil. Mas a gente só vai ver isso realmente depois que sair o Abel, porque o trabalho do Abel ele é tão espetacular que até eu e você, sendo diretor de futebol, conseguindo manter ali a coisa rodando, o time vai. As coisas vão indo bem, né? Vão indo no Na minha, banho-maria. na minha opinião, o Abel hoje é 80%. Isso, Mas beleza. depende muito. Exatamente, 80%. Agora, lá na frente, a gente vai ver tanto a coisa do Abel quanto a questão política, né? Porque eu acho que a Leila, ela tá segurando as coisas numa boa, politicamente, por enquanto. Ela dominou o clube social, isso não tenho dúvida. Ela está correndo muito com a coisa da Liga, né, da Libra, para A alegria viabilizar do Raul isso. Bianchi, ela vai renovar as piscinas lá, vai construir tudo Vai. novo. Exato, ela já dominou. Não, isso aí tá Ele realmente tá. vai mandar um convite para o Raul para inauguração. Carteirinha. Talvez, mas ao mesmo tempo, pessoal, eu acho que ela não tem standing, né? O que é não tem standing? Ela não tem, cara, ela não é um dos nossos, sabe? Eu Não sei é, que é né? cruel falar isso, mas é verdade. Quando a coisa fuder, quando a coisa pegar para fuder, galera, isso vai ser lembrado. Peraí, meu, você é vascaína, você é É. carioca. São Paulo tem muito preconceito com essa coisa do cara ser Tem, carioca. tem. O povo fala Não que não, vamos mas tem, ser. né? É. Tem sim. Se o cara é de outro estado, principalmente do Rio de Janeiro, ele é muito. A galera implica muito, ainda mais na coisa de futebol. Então, isso a gente vai ver lá na frente. Por enquanto, tá indo, né? Não, você vê só a situação do Olivério lá, né? Já é um mini exemplo ali do que Sim, pode acontecer, né? Não, mas sim. aquilo ali é que do Oliveira, é que eu falei, é o marido traído. Todo mundo sabe que o Oliveira tá lá. Ele continua. E assim, na verdade, o povo quis ser traído, né, velho? Falar, tem que tirar. Ah, tá bom, tiro. Não vai tirar. Não vai tirar. Todo mundo sabe que não vai tirar. Então é marido traído, né? É. Mas é aquilo. Eu acho que o clube tem tudo para se manter entre os principais, né? Por um bom tempo.
mas com as coisas das finanças, de tudo. Eu acho que ela tem uma visão empresarial legal, mas o clube de futebol precisa de uma diretoria de futebol, gente. É, não, Não é diretoria de banco. você falou um ponto interessante. Eu acho que ela, por ser uma pessoa aí do meio empresarial, uma crítica que eu acho, assim, ela tinha, a gestão dela era uma oportunidade de o clube tentar gerar mais receita do que nas anteriores. Eu não vejo assim, tudo bem, deu uma melhorada, mas, poxa, por ela ser o que é, eu esperava mais, assim, nesse sentido. Né, na coisa De do você financeiro, gerar receitas, assim. sim, Do Né? Porque eu entendo, tem um marketing. geração de problema receita. os problemas de caixa ali, que isso aí já é público, né? Que ela levou a público, tudo por conta da questão de contratação, mas ela precisa, ela é uma figura forte né, no mercado aí. Eu acho que o Sim. clube tinha que alavancar mais receita e seria na gestão dela, porque ela é É o que tem que melhorar o diferente, né, que eu marketing, esperava nisso aí. Giancarlo, tem que melhorar o marketing. É, Exatamente. É. você tem que ter mais ações. Se você vê a equipe que o Flamengo tem de marketing e o que o Palmeiras tem, a gente ainda está atrás deles. Já era para estar pau a pau ou para ter passado nesse tempo de gestão. Pelo que o Flamengo, por exemplo, tem de verba da televisão, a gente tem que correr atrás de outras vertentes para poder equiparar, né? Não, de ações. Não, eu falo do marketing mesmo, né? Uhum. Cara, assim, de TV, mesmo com a Liga, com o novo contrato de TV, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Flamengo, como tem mais torcida, eles sempre vão ganhar mais, gente. O que não pode ser, o que não pode é continuar como hoje, né? Ganhando muito mais. Uhum. Mas ganhando mais, eles sempre vão ganhar mais. Agora, o Você Palmeiras confia pode nessa ganhar mais Libra? com outras ações de marketing, Esse é o ponto, que a gente né? teria que. Que Isso, agora você a tem gente está que. ganhando título, né? Mas pode acontecer de um ano Ah, aí e não, mas bater na é o trave. seguinte, o negócio do Pode, marketing que a normal, gente escuta falar, o negócio do marketing que a gente escuta falar é que ela centralizou tudo dentro do clube. Então a correto, última palavra é sempre dela, né, velho? Então aí correto. tá mesmo, não tem como. Correto. Você não tem como centralizar tudo na tua mão. Não tem como. Por Para exemplo, nesse tipo de ela coisa. deu entrevista falando assim, mas quem dá a opinião sobre contratação sou eu, o Abel e o Barros. Ela não pode dar opinião sobre contratação, ela não pode falar, vou contratar ou não vou contratar. É, Mas eu Dá acho que ela opinião. não dá opinião, né? Eu acho que ela. da palavra, né? Eu acho que é mais Ali a parte do. financeira, né? Que é É, essa palavra dela. Na entrevista que ela falou o seguinte: se um dos três não quiser contratar, não vai contratar. Mas E ela então, não mas pode aí ter esse poder. mas aí eu acho que o ponto de vista dela é financeiro, que ela vai dar a palavra, não na parte técnica. Vou dar um exemplo, o questão lá do Alário, do Tati Castelhano lá, que quase ia ser o centroavante, né? Começou a ter o problema ali, entrou, eu acho que aí o veto dela, ou a opinião dela, parte entra na parte financeira, né? financeira. Porque às vezes o clube pode chegar, jogar se combinar um valor, aí depois na hora do negócio muda a condição, e aí ela pode dar um basta. Eu acho que é aí que ela entra, né? Agora, a parte técnica, eu acredito que aí é a comissão técnica e no máximo o Barros, né? Nem os outros diretores lá, né? Acho que aí seria isso aí. Olhando para o Canuto, dá para ver que ele morre de saudade do Mate. Mas você Cara, vê, olha a cara dele. assim, eu acho que o Matos foi importante também pro Demais. clube. Ele teve uma importância muito maior do que as pessoas dão, né? Uma coisa da base que a gente vê hoje, da reestruturação do departamento de futebol como um todo. Cara, puta, cara, o que foi feito ali nesses anos é um negócio que não nem cabe. Se a gente ficar falando aqui, a gente fica até Ele é o duas marco horas da da manhã. profissionalização do departamento de futebol do Palmeiras. Correto. Foi a Inegável. pessoa certa para dar esse start e também trazer as pessoas-chave. Muitas estão até hoje no Ele clube. criou o Coisa... centro de excelência, não é ele, Isso. mas a equipe dele É, criou o centro de excelência, tudo. mas eu acho que Tudo ele que o não tem que Palmeiras é voltar, hoje. não, viu, Juninho? Eu acho que ele não tem que voltar. Eu acho que o Palmeiras tem que buscar um outro profissional no mercado. Quem que Assim você como, puxaria? cara, eu não tenho nome.
Eu não tenho um nome. Não tenho. Mas assim, ó, eu, eu deveria já ter esse nome. O cara que montou o time do Vasco esse ano. Eu vi ele falando na televisão já umas 2 vezes. Ele parece ser um profissional preparado para pegar um cargo, para assumir esse cargo. Eu não sei o nome dele. Quem souber aí, coloca, mas é um profissional de mercado e parece ser um cara preparado para assumir o cargo. Agora, o Matos, ele não pode voltar, cara. Eu acho que não, porque tem muita rejeição dentro do clube contra ele, injustamente. Tem a coisa de torcida, tem um monte de coisa que inventaram e que colou, A verdade é que é o seguinte, né, ele fechou o CT uma época, né? para Que já hoje é conselheiro. fechado, mas ele Isso. que fechou o CT na época, Sim, e nem conselheiro ou qualquer pessoa não entrava, não sabia sim, de nada, era ele, Gagliotti e o treinador. correto, Uma pergunta geral para correto. vocês aí. Como vocês acham que seria Matos com Abel? Você acha que Não dá, combina, que ia dar ruim? não dá. Aí eu entrar em rota de colisão, hein? Fusão Cara, em rota. Um Eu não tenho a clichê, mínima mas acho que, ideia, para falar a eu não verdade. sei, eu mas não sei. provavelmente. Cara, é que o Matos, ele é um camaleão, cara. Ele consegue estabelecer assim um contato legal com as pessoas mais diferentes que você imagina. É muito louco isso. Porque sabe Ele que é tem um muito detalhe maleável, curioso? assim, no tete a tete ali. Aham. Não sei, ó, Quando pode dar certo, sim. teve o jogo Poderia, mas não vai acontecer. teve o jogo contra o Galo, né? Um jogo contra, não lembro se qual das duas Libertadores foi, se foi a última lá de 2021 lá. Que o elenco encontrou o Matos e assim, e aparentemente o elenco parte do elenco que conviveu com ele gosta muito dele, né? Sim, Ele postou no Instagram lá, sei lá, parece que é uma boa relação, né? sim. Então, assim, parece ser um cara que realmente ele tem essa lábia aí, né? Assim, ele é um cara desse jeitão, né? É, Consegue eu fazer não, um grupo. eu acho que não daria certo, mas no Brasil não tem outro, não sei. Mas tem que É, ter, Juninho. A gente não pode depender de um profissional. O Palmeiras é muito grande para depender de uma pessoa. E o retorno dele, Juninho, você vai trazer, você vai abrir feridas aí. Você mesmo citou o negócio dos conselheiros, teve lá uma reunião que ele trouxe, explicou. Cara, aquilo lá não adiantou nada. Não isso. adiantou nada. É, É, a- Inclusive, não é o dá. O seguinte, isso clube aí é tem que andar para frente. Pois não. fofoca de bastidor, que eu acho que você sabe também. Nessa reunião, ele prometeu o Cavani. Ah, sim, queria fazer, queria ir atrás. É. Trazer Não, o Cavani para o essa time. época dessa reunião, ele já estava praticamente caindo já, né? Ele É, já ia, já estava muito difícil de manter ele. sim, Já estava muito difícil de manter ele. Então, essa reunião acho que foi a última cartada dele ali para tentar ver se isso. conseguia reverter, mas aí depois com os resultados que teve ali, alguns jogos lá, ficou insustentável, né? E Não, e aí eu teve acho que o o lance clube dos tem que andar, gente. apartamentos lá que saiu na imprensa. A Mancha Verde também já estava bem irritada com Isso. ele, né? E aí isso. Mas Não, você traria, por exemplo, Mano o Thiago Menezes Escuro? também ter Você vindo, confia eu no acho Thiago que Escuro? foi. cara, Thiago escuro. Escuro. Cara, não sei. Não sei. Mas tem que ter um cara de mercado, gente, que é um cara. Eu repito, eu não conheço, não tenho um nome aqui certo. Mas você tem que ter um cara no mercado para assumir esse cargo com a grandeza que o Palmeiras precisa. E esse cara não é o Barros. Isso eu Eu sei, isso conheço, eu eu tenho conheço um, certeza. Diga. Raul Ah, Bianchi. É, sabia. O goleiro verde? Não. Não, o goleiro verde seria assessor de imprensa na época do Beluso, né? Não sei se você lembra disso aí. Não, ele mandava lá. É, que ele seria assessor de imprensa. Olha as maluquices que já aconteceu nesse clube. Meu Deus do céu, Não, cara. é que ele não Eu não quis, né? tinha. O Beluso oferecer, ele não quis, né? Não, eu não. É, ele ia ter hum, alguma coisa assim, né? Os caras começavam a falar um monte de barbaridade, e ele tá. Ia falando algumas coisas assim, meu Deus. uma Mas o outra. Beluso, Essa do eu avisei desde 2009, né?
É, Eu e avisei, na época do amigo. Beluso também, né? Você vê depois muita gente falou mal do Beluso, porque realmente ele deixou muitas dívidas, né? Ele fez umas contratações completamente fora Não. Não, a gente da- pagava a parcela do Lincoln aí até pouco tempo atrás, né? é, mas ao mesmo tempo, Indenização lá, sei sim, lá. indenização. Aliás, o Palmeiras, o grande problema é que até o ano passado o Palmeiras pagava não sei quantos milhões aí, de tudo que está em Brasília, né? De coisa de 15 anos atrás. Mas enfim, eu acho que mesmo com os problemas dele, ele foi importante também, muito importante para o clube, Na né? arena, né? Para a arena, para pagar os impostos atrasados que estavam do antigo palestra. Meu, muita coisa boa que hoje a gente colhe começou a ser plantada ali. Uma coisa importante dele é que ele era o grande contraponto do Mustafa, né? Sim, Durante muitos anos. Então, ele entrar assim, meio que dá aquela É rompida, porque né, no cordão Palmeiras-Mustafa, que vinha de 15, o Beluso ele uma tinha uma era aí. aura de Parmalat, né, mano? Ele tinha uma aura de é Parmalat. Como era ele que tinha modernidade. trazido e tal, era Parmalat. Vai É. que ele traz a Parmalat de novo. Depois, Não, e outra, Parmalat patrocinou o Palmeiras para pagar o salário do Filipão. Todo mundo ficou em polvorosa não, porque achou que o Parmalat ia voltar. quando ele chegou na presidência, ele já pegou, já não sei o que, são tipo, 3 horas da tarde, no meio de janeirão lá. Era o cara que todo mundo queria na época. Então, É, assim, ele meio é, que ele dava uma movimentada nesse sentido, assim, também, né? Ele porque gostava de dar uma, assim, porque ele falava que o clube precisava de ídolos. Você não porque ia ser assim, campeão sem ídolos, é o que ele falava, dizia assim. é uma coisa que hoje eu Nossa, acho que uma parte da torcida sente falta, porque hoje ganha muito É. título. Mas o time grande, você precisa dar uma, chacoalhada. não digo que tem que estourar o caixa para fazer uma coisa dessa, mas você tem um time que você surpreende nesse sentido, assim, você entendeu? Sim, Isso é sim. Ô, importante Canuto, também. dessa história eu fiquei sabendo. Eu vou contar uma história. Fiquei sabendo dessa Manda, história aqui, só que é o seguinte: dessa história você vai contar. manda. Fale para mim a reação de Raul Bianchi quando o Beluso virou e falou assim: Ó, vou trazer o Valdívia, o Kleber Gladiador e o Filipão. Putz, cara. Realmente, isso aí. Ele prometeu, só que a gente não dá para acreditar, né? Que ia É, o trazer os caras de volta. que o Raul Bianchi falou? Ah, cara, agora você me pegou, não lembro. Não lembro. Essa história eu não lembro, hein? Você vai fazer um negócio desse, Você né? tá Que louco. loucura! Uma fortuna, vai moer o dinheiro do Não, clube. mas aí foi um erro. Hoje a gente vê que foi o erro dele, né? Porque em Sim, 2009 eu acho que até era válido ali. Ele trouxe o Love, todo mundo queria, o Muricy. isso também. Só que deu errado em 2009, então ele não Em podia 2010 foi arriscar em desespero, 2010, você né? entendeu? De dar errado É, de novo. E ali estava uma situação já ruim pro clube contratar, 2010 né? trazer o bigode de volta em 2010 foi desespero. E o Puta, cara mas gastou dinheiro de 10 jogadores em 3. só que, putz, cara, ali era foda, porque, meu, o 2009 foi cruel, assim, né? Então a sim, torcida tava muito para baixo, cara. Eu acho que foi mais erro o Valdívia e o Kleber do que o Felipão, cara, porque 2009 acabou em 2015. por é. aí, cara, por aí. É porque todo ano a gente ficava falando disso aí, né? Não, Ficava mas o último lembrando. Não foi? pô, a Sim, gente viu só em agora 2015. O São Paulo perdeu o brasileiro lá, É, que estava ganho também, né? Mas foi para Libertadores, né? E o Palmeiras, cara, tava campeão e não foi nem para Libertadores. Isso foi muito pesado, cara. Entendeu? É, Isso foi muito pesado, porque era uma coisa que, meu, em agosto, você já tava. Poxa, eu nunca ia imaginar que não ia nem para Libertadores, entendeu? Tipo, a gente tava preocupado, "Ô, será que os caras vão alcançar a gente e tal? No máximo era segundo, né? Que a gente...
Mas não ir pra, foi muito. Foi grave, cara. Foi um negócio que machucou. Ó, agora é o seguinte, Machucou. eu vou abusar do Flávio Canto perguntando de três jogadores que você Manda, adora. manda. Márcio Araújo de Sete. Nossa, terrível, De terrível. Sete sobre o Márcio Araújo. Todos os Simbólico. treinadores adoravam o cara, meu, incrível. Aliás, teve uma vez, cara, puta, a gente se ferrou duas vezes, eu falo do mundo. Uma vez a gente fez um programa com um jogador e acho que foi até na pizzaria que a gente começou a falar do Márcio Araújo, falar mal do Márcio Araújo. Nossa Senhora. Cara, e aí o jogador pegou e depois falou lá no elenco, falou pra assessoria, meu, sei que cara pegou mal pra caramba. E depois também numa entrevista que a gente fez com o Paulo Nobre lá no clube, e a gente foi falar do Márcio Araújo. E ele também não gostou. Cara, todo Não. mundo amava o cara, menos a torcida, né? É uma coisa maluca, Não, meu. o treinador adorava ele, né, cara? E o Impressionante. pessoal no clube também, né? Enfim, Impressionante. qual o próximo? De certo sobre Victorino. Puta, o Victorino é bem esquecível, né, cara? É bem jogador assim, né? Que você nem lembra, né, cara? Victorino. Victorino. Victorino é um jogo ou uma taça. Jogou aquele É, jogo da Euro-Americana em 2014, ano do é, centenário. e puta, Centenário sem jogador taça é coisa de gambá. esqueci. Um jogo Cara, uma taça. eu lembro nesse tempo, cara, o Palmeiras, ele tinha tanto jogador esquecível, cara. Às vezes eu ia no treino, cara, ele olhava assim, juro, sem aumentar. Cara, você não conhecia metade do elenco, cara. Era tanto Não, teve jogador jogador que nem medíocre. entrava em campo, né? Rondinelli, uns negócios Isso, assim, esses né? caras assim, né, cara? Eu tenho a Evandro, teoria que eu já falei aqui, eu tenho a teoria que eu já falei aqui, que o Rosenbrink, ele foi contratado Rosenbrink. porque chamava Rosenbrink. Se Ah, ele chamasse Raimundo, ele não era contratado. Era nossa, Mas Rosenbrink. você sabe que O esse pior é a cara, situação dele não é Rosenbrick só. Brick, mas Rosenbrick. ele tinha puta. ido uma Série B lá, ele foi a revelação lá. Mas é que o Palmeiras contratava sempre esses caras, né? Esse cara é o É, grande problema, né? As cara, contratações eram de Série B, né? então, mas eu acho válido, é o que eu sempre falo, né, no mundo. Eu acho válido você pegar aposta, que nem o Corinthians fez com esse cara aí do São Bernardo. Você pega o jogador barato, beleza, tal. Só que você pega uma aposta, você pega mais dois jogador pica, entendeu? Tem um Aí, se aquela momento aposta também, não né? der certo, isso, num elenco legal, aquele cara pode render. Agora, você faz um elenco cheio de aposta, ou então igual a diretoria atual está fazendo, né? Você compra um monte de jogador que caro e ainda jogador que você não sabe se vai dar certo. Aí é complicado. Acho que não é esse o caminho, né? E o terceiro jogador, o melhor de todos, e até esqueci o nome do cara, pra você ver como ele é bom. Vixe. É o lateral esquerdo, que era o lateral esquerdo conhecido como TV Palmeiras. Como é que chamava ele? Marcelo Oliveira. O Marcelo CTPM. Ah, Sala de ver. Meu Deus do Marcelo céu. Oliveira, de certo. Nossa, esse também é bem esquecível, hein, meu? Meu Deus. E aquele jogador que foi lá no mundo e falou que jogar com o Corinthians é duas sem sair de cima? O Valmir? Outro, Valmir Desmaio. Valmir Desmaio. Valmir Valmir Desmaio. Desmaio, é. Cara, tinha esses jogadores, né? E nessa época eu lembro que você lembrou uma coisa, que o Palmeiras tinha muito jogador da base que ia subindo e a galera achava que aquele jogador e era o novo Endrick, era o novo Neymar, sei lá, era o Quer saber novo. um? Natan, Wellington, Vários, dessa vários. Né? sinais. João Tinha Pedro, Vitor vários, Luiz. Michael, O Pedro, exato. Pedro, Vitor Luiz. Os caras acharam que o Patrick Vitor Luiz era o Vieira. novo Patrick Roberto Carlos. Vieira, Victor Luiz, putz, bicho, Era tinha foda, né? muito jogador. O Patrick Barriga de Dibal. Cavalo, né? Patrick, Dibal, Ah, João Bruno de Denoni. Bal. Puta, o João Bruno de. Denoni. O João João Denoni. Denoni. Tinha muito Cara, jogador assim. Esses jogadores não deram em nada, né? O Bruno de Bal, ele era muito gente fina, ele era muito bom jogador, cara. Puta, eu nem falo mal dele. E ele era muito fraquinho, assim, fisicamente. E ele fez um trabalho físico, assim,
fudido, ralou pra caramba. Eu acho que ele acabou jogando no Japão depois. Eu não sei se vocês viram, fazendo sucesso e tal. Sim. Bruno de Bal, mas pra jogar aqui não Bruno dava, Dibal. né? E Cara, o, dessa geração, aí, se for ver, o e Vini certo Show foi o que sobre. deu mais certo, porque tá até É, hoje jogando. Isso, Não, mas Vinícius. peraí. Vini Show. Vini Show é o Peraí, que só saiu. você sobre tá a falando isso opinião aí, do né? Raul Bianchi sobre o alemão, goleiro. Ah, o alemão. Raul Bianchi Alemão. falou que o alemão ia ser um puta goleiro, ia ser melhor que o Marcos, velho. Você é Tinha esse louco. que tava no Ituano, como que é o nome dele? Pegorari. O Pegorari, também era Nossa dessa época. Mas Eu, esse não subiu, né? Acho que ele ficou na base ali e saiu, né? isso, e depois foi negociado. Você sabe Queima. uma coisa que eu lembro? Quando o Ah, Matos veio, que mudou toda a estrutura da base, o que teve de gente reclamando que ele estava destruindo a base. Você lembra mas. disso, não? Cara, mas assim, tem alguns jogadores que dá azar também, né? Dá azar também. Por exemplo, aquele Luiz Felipe, lateral que foi embora por causa do contrato lá, lembra? Ele tá jogando bem no Putz, Palmeiras. tava. Ele era o Saiu de besta, titular. saiu de besta. Aquele foi mal assessorado. E aí o cara sumiu, cara. Assim, eu nunca mais ouvi falar desse cara na vida, velho. Você É, entendeu? mas esse cara entrou na lista negra do Paulo Nobre, né, cara? Então, É, o o Paulo cara Nobre sumiu, achou velho. que O ele cara foi. sumiu. Ele foi Não sem traído, né? motivo. Não sem Por, motivo. por ele. Ele não era de um empresário famoso, né? Ele não tinha um empresário grande, ele não podia fazer aquilo que ele fez. Então, Aí acabaram com a carreira acabou. dele, essa Mas é a assim, era um verdade. Mas cara era que bom em jogador, é campo ele verdade. estava indo bem. Ele estava Bom jogador, tem funcionando. razão. Tem Ele estava razão, era bom funcionando. jogador. Ah, tá. Não, mas é verdade, você tem jogadores que passam, né, cara? E aí, por uma série de fatores, o cara não deslancha. O, É muito o, difícil. o, Cara, você vê coisa de base, às vezes você tem jogador ali que se destaca, assim, você assistindo o jogo lá, antes, porque antes, no sábado, lá na academia, era jogo de base lá o dia inteiro, naquele campo 1. Então, cara, você ficava vendo, cara, pô, você via, por exemplo, o Jesus, cara, meu, você olhava, cara, esse moleque vai dar Craque, certo, não é possível que craque. não vai dar certo. Porque o cara jogava muito, né? Mas é um ou outro, cara. Mas tem vários que começam mais ou menos também, e de O repente o cara. Gabriel Jesus Bianchi, né? É, Raul gostava dele. odeiam, perseguiam, meu Deus do céu. Então, mas é muito difícil, né, cara? Você bater o martelo. Eu mesmo, eu jogava lá em Tatuí, com a molecada, jogava com aquele Ademar. Lembra o Ademar que jogou no São Mar, Caetano? Orra, cara. Tá, pô, o irmão Folclórico. dele. Era pra ter jogado no Palmeiras oito vezes, né? Ele é Não jogou, palmeirense, você não quis, inclusive. né? Então, Ele é palmeirense. Pô, o irmão dele, cara, ele jogava, ele chamava, era mais novo do que eles, né? Ah, ó, vocês três aí, vem aí, vem aí. Ele jogava contra três, assim, ele driblava o irmão do Ademar. Nunca jogou, cara. Ele fez teste no Guarani e não passou.